Bom, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, o abraço, da AME Alagoas e a nossa gratidão pela oportunidade de revermos os amigos aqui de Campina Grande, ao Beto e a todos os que fazem a AME Campina Grande. E a nossa gratidão também a todos os irmãos, amigos que fazem as AMEs do Brasil, por nos proporcionarem tanto aprendizado e cujos trabalhos, cujos estudos são fonte de inspiração para que possamos aprender cada vez mais. Esse assunto da plasticidade cerebral, ele parece ser um assunto recente, mas ele sempre esteve nas cogitações do conhecimento, embora não tenha sido fixado no conhecimento ao longo, vamos dizer assim, dos séculos. Quem primeiro referiu o termo plasticidade ao cérebro foi William James, o pai da psicologia moderna, em 1890, dizendo que era uma mudança duradoura nas propriedades morfológicas ou funcionais do córtex cerebral em resposta a mudanças ambientais ou lesões. No entanto, já temos esse relato aí de Aristóteles em 384, 322 a.C., que já dentro de uma visão integral do homem, ele colocou que uma mudança no estado da psique produz uma mudança na estrutura do corpo. Ou seja, as nossas atitudes, as nossas escolhas, nossos sentimentos, nossas emoções são capazes de mudar a estrutura e a funcionalidade do nosso corpo. Isso é uma coisa óbvia. Nós todos podemos perceber isso no dia a dia das nossas vidas, as mudanças na fisiologia, no funcionamento e também na estrutura do nosso corpo, gerando, às vezes, condições desfavoráveis e, às vezes, condições favoráveis, de acordo com as nossas atitudes mentais. Mas a fixação desse conhecimento a partir de pesquisas mais elaboradas, mais cuidadas, só foi possível a partir, principalmente, da última década do século passado. É do nosso conhecimento que o cérebro, atualmente já temos esse conhecimento, ele funciona a partir de 100 bilhões de neurônios, em torno de 100 bilhões de neurônios, que o cérebro comanda todas as operações físicas do nosso organismo, e que ele opera com impulsos elétricos e neurotransmissores. E também que o sistema endócrino, o sistema imunológico, é como se fosse uma extensão gradativa que se espalha em todo o nosso corpo a partir do nosso sistema nervoso central. Então o cérebro é como que ele exerce, uma supremacia hierárquica no desencadeamento da função, da funcionalidade do nosso corpo e das nossas células. Esses mitos ainda persistem, em algumas áreas do conhecimento médico e biológico, e são mitos que estão caindo por terra diante das novas pesquisas. A plasticidade cerebral seria uma propriedade dos cérebros infantis. À medida que envelhecemos, perdemos esta possibilidade. Então, ele está dizendo o seguinte, que o nosso sistema nervoso, a partir de uma certa idade, após a infância, ele se fixa. Os neurônios não mais podem se multiplicar ou podem mais expandir a sua funcionalidade. A partir dali, apenas haverá uma decadência do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro. Outro mito era que no cérebro existem áreas específicas para cada função. Então, a partir do conhecimento da recuperação de lesões, principalmente nos AVCs, nos traumatismos cranianos, se observou que funções perdidas
elas podiam ser recuperadas a partir do exercício, né, da fisioterapia voltada para essa recuperação. Esse mito também se estabeleceu muito por conta do conhecimento da fisiologia do cérebro, quando se pôde determinar áreas específicas cerebrais responsável pela função de várias áreas do nosso corpo, principalmente a área muscular, né? E outras áreas como o centro da fala, né? Outros centros da audição, da visão. Então aquilo ali era considerado intocável por muito tempo, mas é um mito que já está gradativamente caindo por terra. Trabalhos como esse aí, de Marian e Diamond, em 1988, começaram a chamar a atenção para a possibilidade da plasticidade cerebral, né? Como esse estudo com ratos, ratos expostos a ambientes enriquecidos, com espaço, com brincadeiras, com muito alimento, e em comparação a outros grupos de ratos colocados em ambientes pouco enriquecidos, né, com limitações, com dificuldades. Então foi observado que havia diferenças estruturais entre os cérebros de animais criados em ambientes enriquecidos, que apresentavam cortes mais espessos, com um distanciamento maior entre as células. E esses estudos mostraram, então, a evidência de mudanças estruturais no cérebro por conta de uma maior exposição desses animais a oportunidades de exercitarem a sua musculatura, a sua inteligência, né? De não serem submetidos a situações estressantes. Aquilo propiciou uma ampliação na massa cerebral e na funcionalidade do cérebro, né? Outros estudos, como o de Calcombe, mostrou de forma inequívoca efeitos positivos do condicionamento físico sobre várias atividades cognitivas, porque o exercício físico exercita não só o equilíbrio, né? Exercita o condicionamento em termos de controle da sua musculatura, dos seus movimentos, e aquilo vai estimulando as áreas cerebrais a desenvolverem um maior número de sinapses, com repercussão nas mais diversas áreas, inclusive na área cognitiva, né? Então, há uma facilitação do funcionamento cerebral e do funcionamento neuronal. Então, isso foi também estudado. E a conclusão que chegaram foi que, por exemplo, um programa regular de exercício, hábito de ler e aprender, exercitando a memorização, né, a concentração, o discernimento. Atividades de lazer e sociais reduziram em 50%, por exemplo, o comprometimento da memória e o declínio cognitivo com a idade. Sedentarismos, níveis elevados de estresse e depressão aumentaram 2 vezes mais o risco do comprometimento da memória e declínio cognitivo com a idade em grupos comparados, né? Outras observações, como essa que foi feita em março de 2000 em Londres, descobriram, através de neuroimagem, que taxistas da cidade apresentavam o hipocampo, região importante para a memória espacial, particularmente desenvolvida, muito mais do que no restante das pessoas. Em 2002, cientistas alemães descobriram a mesma coisa na circunvolução de Refsch, dos músicos, que apresentavam a área do córtex cerebral importante para processar a música com maior volume, com uma maior hipertrofia, né? Em 2004, também foi observado, lá no Instituto de Neurologia de Londres, na circunvolução angular esquerda, estrutura cerebral importante para a linguagem no cérebro das pessoas bilíngues. Uma maior dimensão,
uma maior funcionalidade observada à neuroimagem. A plasticidade cerebral também foi estudada com relação ao ambiente mental em que nós nos colocamos. Por exemplo, essa psiquiatra, Joan Lubbe, na Faculdade de Medicina da Universidade de Washington, estudou 127 crianças com ressonância magnética seriada e observou que o hipocampo, a área do cérebro localizada nos lobos temporais, responsável pela memória, aprendizado e controle das emoções, cresce 2 vezes mais rápido em crianças cujas mães demonstravam afeto e apoio emocional em comparação com aquelas que eram mais distantes e frias. Quer dizer, não são só os estímulos do meio ambiente, os estímulos físicos que tocam os nossos órgãos de sentidos que levam um estímulo ao desenvolvimento cerebral, mas também o ambiente psíquico, o ambiente mental em que o nosso sistema nervoso ele fica exposto. Donatella Marazziti, que é uma psiquiatra lá da Itália, ela observou que crianças que sofrem abuso sexual apresentam redução no número de neurônios do hipocampo, principal instrumento da memória e controle das emoções. Então a gente vai observando que o meio ambiente, as nossas escolhas, nossos sentimentos, o ambiente psíquico que nós criamos para a funcionalidade do nosso cérebro influi de forma decisiva, cientificamente comprovada, na estrutura desse cérebro. E foi dando prosseguimento a essas pesquisas que se chegou à descoberta dos chamados fatores neurotróficos, que são dezenas de fatores já identificados que atuam, por exemplo, no desenvolvimento, na nutrição e sobrevivência de neurônios. Induzem diferenciação de células precursoras dos neurônios, as células tronco. Especificam o papel funcional dos neurônios ao longo do desenvolvimento infantil para a idade madura e ao longo de toda a vida. Definem a localização espacial dos neurônios e estimulam a formação de conexões dendríticas. Melhoram a eficiência na transmissão dos impulsos, atuando em várias áreas do neurônio, como, por exemplo, a bainha de mielina. Então, essas substâncias, elas têm esse grupo aí, as 4 principais, que são, na verdade, são dezenas de substâncias, mas que elas são estimuladas por diversos fatores, aonde o ambiente mental é de alta importância, de grande importância, além, evidentemente, do ambiente físico a que estamos submetidos, estimulando de forma positiva ou de forma negativa o desenvolvimento do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso, com repercussões, evidentemente, nas nossas glândulas e em nosso sistema imunológico. Quando a gente vai para as recentes, vamos dizer assim, as recentes não, que já estão com mais de 100 anos, as conclusões da física quântica com relação à nossa constituição e à construção do universo, quando é colocado exatamente o observador ou a consciência como elemento indispensável que escolhe, na verdade, a representação material e a vivencia, como diz Goswami, e que o cérebro, na sua condição material, é um colapso quântico da mente, é uma escolha da mente para vivenciar, E a gente vê o Einstein falando que o homem é um complexo eletrônico regido por uma consciência, facilmente a gente pode conceber também que se é a consciência, o observador extrafísico, que colapsa, que escolhe e que vivencia, ele também será quem comanda, quem coordena. E as prováveis vantagens ou desvantagens desse
dessa escolha, dessa representação material, é uma responsabilidade da consciência, né? Então somos nós que estruturamos as condições favoráveis ou desfavoráveis, e somos nós que podemos mudar a estrutura orgânica das matérias que nós aglutinamos em torno de nós para vivenciarmos a experiência física, tanto no plano espiritual quanto no plano físico, né? Então, quando a gente vê uma colocação dessa, por exemplo, de que consciência e corpo estão relacionados e conectados desde os níveis sutis de ondas quânticas, partículas, fótons, átomos, moléculas, células, até a matéria mais sólida, na verdade, tudo é o mesmo princípio manifestando-se em frequência, níveis vibratórios ou densidades diferentes. É como se a gente pudesse conceber não um dualismo espírito-matéria, mas um monismo espírito-matéria, onde cada expressão em cada dimensão fosse apenas uma diferença vibratória, né? Uma vibratória de uma mesma estrutura, né? Joana de Ângeles fala das ondas quânticas como podendo ser ondas quânticas fotônicas, geradas pelo equilíbrio da consciência, pelo discernimento, pela sintonia com o amor, gerando estruturação, harmonia, funcionalidade adequada e estruturação favorável. E fala das ondas quânticas eletrônicas, que seriam ondas que gerariam desequilíbrio, desarmonia, dano às nossas estruturas materiais, né? Então, essas ondas fotônicas estariam sintonizadas com o amor, e as ondas eletrônicas com o distanciamento do amor, a desconexão com as virtudes ensinadas e que constituem o amor. O que é que podemos, então, observar, simplificando? É que consciência e corpo estão conectados, são apenas mudanças vibratórias de uma mesma estrutura. Que mudanças na consciência, evidentemente, irão promover mudanças em todos os nossos corpos de expressão, como esses, assim propostos por André Luiz, que é do conhecimento também da nossa doutrina espírita, e que levam a modificações em toda a nossa constituição, e que também impressões captadas ou vivenciadas no meio ambiente levam a informações que chegam na consciência, também modificando essa consciência, né? Então isso é um esquema para que a gente entenda, o processo é bidirecional, mas nós não somos só um corpo físico, não somos só um corpo espiritual, ou não somos só consciência, estamos integrados. E as modificações são multidimensionais, né? Essa compreensão a partir do conhecimento da espiritualidade é algo assim extraordinário, porque a gente vê que a introdução da espiritualidade em todas as áreas do conhecimento humano está abrindo um horizonte assim infinito de possibilidades para o nosso aprendizado, né? Não só na medicina, não só no conhecimento no nosso autoconhecimento, em todas as áreas. Nós acabamos de criar, lá em Maceió, na AME Alagoas, um trabalho de atendimento ao dependente químico, que é um atendimento, vamos dizer assim, multidimensional, que engloba os conhecimentos da medicina alopática e da psicologia, mas que introduziu a espiritualidade na compreensão, na prevenção, no tratamento, no aconselhamento das pessoas. E as possibilidades se abriram assim de uma forma extraordinária, né? O Dr. Décio falou ontem sobre a espiritualidade na medicina, a espiritualidade na compreensão da nossa evolução, do que é que somos. Então, é um conhecimento que realmente veio para ficar e que é, sem dúvida nenhuma, uma parte essencial da espiritualização planetária que estamos atravessando. A própria epigenética, esse novo ramo do conhecimento, da biologia,
já está concluindo, a partir de várias fontes, que os pensamentos, que são a energia da mente, influenciam diretamente a maneira como o cérebro físico controla a fisiologia do corpo. E que a interação das forças quânticas com o mundo físico determina a função, a ação e o comportamento das proteínas, base estrutural e funcional da vida orgânica. Em tudo isso já está implícita a plasticidade cerebral, a plasticidade do nosso corpo, como algo dinâmico, jamais estático. Todas as nossas experiências, elas geram um produto, um processo de mudança, não só na nossa consciência, na nossa essência e nosso espírito, mas também como consequência na funcionalidade do nosso corpo para ampliar as perspectivas de expressão dessa consciência renovada. Então é algo intrínseco ao processo. A plasticidade é dinâmica. Nós mudamos e renascemos como pessoas novas todos os dias, se assim nos empenharmos. Não é? Pessoa em Mentes Férteis coloca que todas as descobertas das neurociências nos últimos tempos, a mais extraordinária é a que demonstra que a atividade física e mental muda a estrutura do cérebro de forma contínua. O cérebro não é um computador comum, ele se autoestrutura para se adequar aos comandos, às escolhas, aos sentimentos da nossa consciência. Portanto, chegou a hora da ciência enfrentar as sérias implicações do fato de que, dirigida a atividade mental determinada pela vontade, né, ela pode alterar a função cerebral de forma clara e sistemática. As provas, a partir da neuroimagem, dos testes, das avaliações, dos exames, demonstram isso de forma cabal. O Dr. Décio, no seu livro Da Alma ao Corpo Físico, recomendo a todos que procurem adquirir esse livro, é um importante roteiro de autoconhecimento, fundamental para o nosso crescimento. Ele diz que as aquisições evolutivas levam ao estabelecimento de organizações celulares, a plasticidade, precedidas por aquisições perispiríticas, que antecedem essas mudanças estruturais da nossa dimensão física, que levam ao aparecimento de estruturas neurais, né? Então, no livro Da Alma ao Corpo Físico. E dentro do processo evolutivo, é inequívoca, né, a plasticidade, por provas paleontológicas, pelos estudos, pelas pesquisas dos fósseis, né, de como éramos há milhões de anos atrás. E o que é que a gente observa aqui? Que o tamanho, a estrutura e também a funcionalidade do nosso cérebro, ela foi se ampliando com o processo evolutivo e com o passar dos milênios. O que é que impulsionou essa mudança? Evidentemente que as aquisições da consciência em evolução, pressionando o campo genético para que novas possibilidades pudessem ser desenvolvidas. O interessante é que, a partir daquele momento em que a gente começou a utilizar de forma mais racional, né, o nosso pensamento, na construção do nosso ambiente, na defesa das agressões ambientais, né, desenvolvendo a nossa inteligência, modificando o ambiente onde nós nos encontrávamos, o nosso cérebro cresceu quase que 2 vezes mais, né, em peso e em tamanho. Então, o estudo da evolução, principalmente por Darwin, mostrou que isso acontecia por conta das mutações, da seleção natural, das mutações aleatórias. O que não explica, porque o que é que acontece? A partir do instante que a complexidade vai aumentando das nossas estruturas,
as mutações que ocorrem de forma aleatória, por influência, por exemplo, de radiações, né, ou outros tipos de estímulos, como o medo, o estresse, isso aí acaba gerando, na grande e infinita maioria dos casos, mutações desfavoráveis, que destroem a vida. Então, houve uma intencionalidade na estruturação cerebral, impulsionado por uma inteligência, que foi adequando a estrutura biológica às manifestações, às novas aquisições da consciência em que se ampliava. Agora, já estamos compreendendo e aprendendo através da epigenética que é possível mudarmos a resposta dos nossos genes, a sua expressividade, a partir, né, dos nossos comandos mentais, da maneira como funcionamos mentalmente, né? E isso pode ser também repassado de célula a célula. Dr. Décio poderá explicar aí para a gente, né, Décio, depois, como é que as mutações se fixam, as mutações genéticas, de forma favorável e que são mantidas nas gerações que se sucedem. Temos alguns dados que já nos possibilitam essa compreensão, né, que nós vamos mostrar que, por exemplo, aqui, o Beauregard, ele diz que uma evolução biológica orientada e intencional permitiu aos seres humanos moldar de maneira consciente e voluntária o funcionamento do cérebro, impulsionado não apenas por instintos de sobrevivência e reprodução, mas também por complexos conjuntos de percepções, metas, desejos e crenças que atuam no campo genético. No campo genético. Agora, Kardec, também ratificando isso, né, em 1868, ele nos colocou, evidenciando uma grande antecipação desse conhecimento, que, estudando os nossos corpos materiais, o perispírito e o corpo físico, ele diz o seguinte, que é o próprio espírito quem modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades. Numa palavra, talha-o de acordo com a sua inteligência. Então é algo assim extraordinário, com uma antecipação e que está sendo atualmente ratificado, né, pela ciência. André Luiz, no Mundo Maior, nos coloca que o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. E aqui nós observamos que a interferência das inteligências espirituais superiores sob o comando de Deus, os co-criadores em plano maior, André Luiz se refere a eles em Evolução em Dois Mundos, colocando que no regaço do tempo, os arquitetos divinos auxiliam a consciência fragmentária, né, ainda saindo da fase animal, na construção do cérebro, o maravilhoso ninho da mente, necessitada de mais ampla exteriorização pelas conquistas evolutivas do espírito humano. Então, há uma intervenção da inteligência suprema que esculpiu no nosso íntimo, né, as suas leis, a atuação das entidades espirituais superiores responsáveis pela construção e evolução dos espíritos, em nome de Deus, em nome do amor, como a gente viu na reencarnação de Sigismundo, por exemplo, a atuação de entidades espirituais atuando no campo genético, na escolha do espírito, para favorecer a manifestação espiritual de Sigismundo na nova encarnação. A partir daí, a gente começa a compreender que decisões, escolhas, sentimentos criam ondas mentais. Essas ondas mentais, elas se projetam no nosso campo energético, perispiritual, e se transformam em estímulos neuroquímicos secundários à funcionalidade das nossas células. Esses estímulos, quando mantidos, fixados através de milênios
como por exemplo, a expressão dos nossos instintos, eles começam a acontecer de forma automática. Eles simplesmente surgem diante do menor estímulo, porque são caminhos do nosso sentimento, caminhos energéticos dos nossos pensamentos e caminhos bioquímicos que foram estimulados durante séculos e milênios, gerando um caminho preferencial. Então se tornam automáticos, se expressam ao menor estímulo. São os reflexos incondicionados do espírito. Quando a gente evolui, que amplia a nossa consciência, que a gente começa a perceber, através do autoconhecimento e através das novas necessidades que nós vamos criando ao longo da nossa evolução, que esses estímulos são importantes, mas eles se tornam desfavoráveis, há uma necessidade de uma hierarquização da nossa mente, das nossas conquistas, em cima desses reflexos. E precisamos contê-los, adequá-los e sublimá-los para colocá-los a serviço da razão, a serviço da inteligência. Então é aí onde a percepção dos nossos automatismos inadequados precisa ser contida, precisa ser direcionada. É a reforma íntima, que utilizamos a consciência a nossa autoconsciência, e utilizamos as nossas escolhas, novas escolhas e a vontade como mola propulsora das nossas mudanças, né? É a resposta chamada premeditada, que cria os reflexos condicionados, que quando mantidos e exercitados ao longo do tempo, eles se tornam respostas espontâneas, reflexos incondicionados, aquisições dos nossos espíritos. E o importante é que busquemos estabelecer esses reflexos em sintonia com o amor, porque é o único caminho gerador de harmonia, de paz, de felicidade e de saúde. Me deram 5 minutos, mas tem que abater 5 minutos aqui do manuseio do equipamento. Mas estamos concluindo, né? Eu achei bastante interessante essas conclusões aqui de Stephen Parton, né, um psicólogo e filósofo norte-americano, quando ele diz o seguinte, que sempre que você tem um pensamento, uma sinapse dispara uma reação química, através da fenda para outra sinapse, construindo assim uma ponte por onde um sinal elétrico pode atravessar, carregando a informação relevante do seu pensamento durante a descarga. Toda vez que essa descarga elétrica é acionada, as sinapses se aproximam mais, a fim de diminuir a distância que a descarga elétrica precisa percorrer, facilitando a propagação do pensamento. Então são estradas, são caminhos facilitados pela repetição, pelo estímulo, né? Levando à ativação daqueles fatores neurotróficos a que me referi anteriormente. Assim, as ligações elétricas mais utilizadas pelo cérebro se tornarão mais curtas, portanto, escolhidas mais frequentemente pelo cérebro. Isto explica como um determinado comportamento é estabelecido até o ponto de virar um hábito automático. Então, nós temos inúmeros hábitos automáticos favoráveis e desfavoráveis que carregamos conosco e que precisamos nos assenhorar e sublimá-los para que possam ser colocados a serviço da nossa evolução, né? No entanto, como seres conscientes, temos o poder de modificar esse processo, escolhendo pensamentos conscientes de amor, gratidão e harmonia, garantindo assim que a estrutura cerebral e nossos comportamentos sejam positivamente alterados, né? Essa frase eu acho bem interessante, bem em sintonia com tudo isso que nós acabamos de falar, que é do Deepak Chopra, quando ele diz que as reações químicas favoráveis são caminhos bioquímicos que o amor consegue encontrar. Uma forma poética de falar a respeito de que o amor é capaz de criar essas rotas, né? Essas reações automáticas, favoráveis para a nossa felicidade, para a nossa paz interior e para a nossa saúde.
E por fim, Jesus nos recomendando: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. Se refere, sem sombra de dúvidas, aos automatismos inadequados, geradores de sofrimento, de aflição, de doença, que trazemos conosco, que fazem parte do nosso passado, não é? E que tem sua fonte no egoísmo, no orgulho, na vaidade, no desejo de ter de uma forma desenfreada, nos desequilíbrios das nossas paixões, no descontrole das nossas emoções, dos nossos instintos, né? Então precisamos reconhecer esses adversários e trabalhar com o uso do nosso esforço, da nossa vontade e do nosso conhecimento, porque é o conhecimento da verdade que nos liberta, quando a gente põe em prática esse conhecimento. E é assim que Jesus nos propõe o caminho da felicidade e a estruturação de uma plasticidade no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso, endócrino, imunológico, mais adequada às características da nossa consciência, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Muito obrigado.